Vamos orar, gente? Senhor, obrigada, Pai, pela tua palavra. Obrigada porque mais uma vez o Senhor nos trouxe aqui, Senhor, para estarmos em união contigo, estarmos em união, ó Pai, com as tuas filhas. Ó Santo Espírito, se faça presente nesse momento, Pai. Vem, Senhor, sobre as nossas vidas. Encha-nos, Pai, com o teu amor, com a tua bondade, com a tua misericórdia, Senhor, com o teu perdão. Nos encha, Senhor. Ó Pai, pedimos nesse momento que, ao mesmo tempo que o Senhor vem nos enchendo, Senhor, com a tua presença, que o Senhor venha nos purificar, o Senhor venha nos lavar. Derrama a tua água, Senhor, sobre as nossas vidas, para lavar, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que desagrada o Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa porque, ó Pai, mais uma semana se passou e muitas vezes nós refletimos, Senhor, nas coisas que fazemos, nas coisas que deixamos de fazer, e percebemos, Senhor, muitas vezes que vivemos na correria, Pai, da nossa própria vida, dos nossos próprios interesses, e muitas vezes deixamos, ó Pai, tão pouco tempo, Senhor, para estar contigo em oração, ouvindo a tua voz, ó Pai, contemplando a tua presença, lendo a tua palavra. Ó Pai, pedimos, Senhor, desperta em nós, Pai, não só em nós que estamos aqui neste grupo hoje, Pai, mas em nós, Senhor, como tua igreja, como, ó Pai, como tua nação, Senhor. Desperta-nos, Senhor, para aviva-nos, Senhor, para estarmos, Senhor, mais diante de Ti, em humildade, em quebrantamento, Senhor, em fome e sede, Senhor, da Tua palavra, Pai, em amor genuíno, verdadeiro, em amor, Senhor, ó Pai, que nós venhamos, Senhor, a nos alegrarmos, Senhor, de fato, na Tua presença, que a Tua presença seja aquilo que nos enche de alegria, verdadeiro, de paz verdadeira. Porque nós sabemos, Senhor, que a paz que o mundo dá, que a alegria que o mundo dá é passageira, Senhor. Mas a paz de Cristo, Senhor, ela excede todo o entendimento. A paz de Cristo, Senhor, cobre, Senhor, tudo aquilo que nós, ó Pai, tudo aquilo que nós não imaginamos ou nem pensamos, Pai. A paz de Cristo, Senhor, ó Pai, é capaz de fazer muito mais, Senhor, do que nós pedimos ou oramos, pela tua graça. Ó Pai, nesse momento pedimos que o Senhor derrame a tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas. Ó Pai, cuida, Senhor, daquilo que iremos falar, cuida daquilo, Senhor, que o nosso coração irá meditar. Ó Pai, que esse momento seja separado para o Senhor. Ó Pai, prepara, Senhor, a terra do nosso coração para recebermos a tua palavra, a tua semente. Pedimos em especial pela Cíntia, que terá a ministração, que terá a palavra de hoje, Senhor. Pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Santo Espírito. Ó Pai, cubra, Senhor, a tua filha neste momento. Que ela sinta, Senhor, a tua presença, que ela sinta, Senhor, o teu abraço na vida dela, Pai. Em nome de Jesus, da cabeça à planta dos pés, que ela sinta o teu refrigério, que ela sinta, Senhor, o teu transbordar na vida dela, e que ela venha fluir, Senhor, da tua presença, da tua palavra, Senhor, fluir, Senhor, daquilo que o Senhor já tem trabalhado e ministrado, Senhor, no coração dela nesse tempo, Pai, que ela venha, ó Pai, falar da parte do Senhor. Pedimos que o Senhor leve os teus anjos, Senhor, ao redor dela, ao redor da casa dela, protegendo, Senhor, anjos ministradores, anjos protetores, anjos guerreiros, ó Pai, para que guardem todo o caminho, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, que nenhum mal adentre, Senhor, a essa família. Proteja a filha dela, Senhor, em nome de Jesus, guarda-os, brinda-os com a tua presença. Em nome de Jesus. Assim pedimos também pelas irmãs que aqui estão presentes, pela Nilce, pela Jaima, que o Senhor venha guardar a nossa casa, Senhor, e guardar a nossa família. Ó Senhor Jesus. Ó Pai, nós te amamos, Senhor. Nós nos rendemos, Senhor, aos teus pés. E nós reconhecemos aqui o quanto nós somos dependentes de Ti, o quanto nós precisamos, Senhor, da Tua misericórdia, do Teu perdão, do Teu amor, o quanto nós precisamos ser ministradas pelo Teu Espírito, Senhor. Ó Pai, que nós venhamos a diminuir dia a dia para que o Senhor cresça em nossa vida, Senhor. Que não seja nós, mas que seja o Teu Espírito, Senhor. Quebra de nós, Senhor, todo o orgulho, quebra de nós, Senhor, toda mágoa, todo sentimento que de alguma forma, Senhor, possa estar impregnado ainda em nosso coração. Ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, sonda o nosso coração e vê se existe algum caminho mau, Senhor.
e nos conduza, Senhor, pelo caminho de justiça, pelo caminho de fidelidade, pelo caminho de retidão, pelo caminho, Senhor, de amor, na rocha que é Cristo Jesus. Assim nós pedimos, Senhor. Ó Pai, fica conosco neste momento e nos ensina a aprender de Ti, nos ensina a Te amar, nos ensina a viver contente, Senhor, em toda e qualquer situação. Nos ensina, Senhor, a permanecer em constância e em fidelidade na Tua presença, por amor, não por obrigação, mas por amor a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, essa é a nossa oração. Em nome de Jesus, amém. Amém, Amém. glória a Deus. Amém. Hoje a Cíntia que vai trazer a mensagem para a gente. Cíntia, eu vou desligar aqui meu microfone, pode ficar à vontade, viu? Amém, obrigada. Boa noite, bom dia, boa tarde, para quem ainda vai ver essa mensagem depois, né? Paz seja com todos. Hoje eu vou falar de uma mulher que eu creio que todas nós já ouvimos falar dessa mulher, mas essa mulher me tocou muito, né? Quando eu estudei essa palavra e hoje, de novo, o Espírito Santo também, quando a Érica pediu para mim trazer a mensagem, eu comecei a orar, pedir para Deus uma direção, e Deus falou, fluxo de sangue, né? Alguma coisa que Deus quer tratar a gente através dessa mulher. Então, está lá em Lucas, quem quiser abrir a palavra, né? Lucas, capítulo 8, do 43 ao 48. Lucas 8, do 43 ao 48, diz assim: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizem: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou, à vista de todo o povo, a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente foi curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Essa mulher, ela já estava 12 anos de um jeito que ela não aguentava mais essa situação na vida dela. Essa mulher que tinha sonhos, vontades, essa mulher que nós, mulheres, podemos nos colocar no lugar dela, uma mulher que foi humilhada, uma mulher que não podia, vamos falar dos tempos de hoje, não podia ir no shopping, não podia ir no mercado, não podia sair tomar um café com a família, com as amigas, com os conhecidos, não tinha amizade, não podia fazer parte de um grupo, de uma igreja. Se coloque no lugar dela. Como que a vida dessa mulher era de sofrimento durante esses 12 anos? E ela, eu entendo assim, que era carregada de tristeza muito grande. Ela procurou vários médicos, como diz aqui na palavra, provavelmente, vamos colocar no dia de hoje também, ela tinha condições, porque ela falou que pagou. Temos uma condição de que ela estava presa, como você falou ali na pandemia, é uma mulher que não tinha condições de ir em lugar nenhum. E pelo que fala aqui na palavra, ela tinha condições de pagar médico, fazer um exame, ver qual que era a situação para a cura. Procurou muitos médicos e nada de realizar essa cura. Esse coração que estava frustrado, estava abalado, estava com angústia,
Provavelmente ela já não sabia mais para onde ir, que saída, o que fazer, sendo que os médicos que estudaram não tinham condições de ajudá-la. Aqui não fala como que ela ficou, como que ela pegou essa situação, mas ela chegou no seu limite e quis dar um basta nessa situação. Ela soube de Jesus. Muitas pessoas ouvem Jesus, conhecem Jesus pelo nome, pelos milagres, pelas parábolas, pela Bíblia, mas não tem muita intimidade com Jesus. Mas ela pensou que se ele vai estar ali, ela poderia fazer alguma coisa se conhecesse ele. Mas vocês sabem, né, que aonde passa Jesus, né, antigamente, a multidão estava junto. E era impossível chegar até Jesus e conversar com ele de perto, no momento da multidão. Era impossível chegar. Tinha que ter muita sorte, muita sabedoria, muitas condições de você encontrar Jesus e poder conversar com ele. Porque a multidão não deixava. Ela não teve medo e nem vergonha de se aproximar de Jesus. Ela enfrentou a multidão. E essa mulher teve uma atitude. E quantas vezes nós precisamos largar o medo, a vergonha, a frustração, quantos problemas a gente tem, dificuldades, e que a gente chega no limite. E que nós precisamos ter uma atitude para mudar essa situação. E eu pergunto para você, qual foi essa atitude dessa mulher? Qual foi a atitude que ela teve para sair dessa situação? Pois ela não aguentou mais. Ela não aguentava mais aquela vida daquele jeito, sendo humilhada, sendo frustrada. É muito triste. E ela queria deixar toda aquela dor, toda aquela tristeza, toda aquela angústia para trás, porque ela queria viver, ela queria ser feliz, ela queria poder sair numa rua, ela queria poder participar das coisas. E ela resolveu enfrentar tudo e todos. Ela pensou que se ela tocasse na barra, se ela tocasse na orla de Jesus, ela poderia receber algo, ela poderia receber a cura, ela poderia ser transformada, ela poderia ser renovada, ela poderia ser mudada, ela poderia ser tudo do melhor, feliz. E ela não teve medo, ela não olhou o problema, ela não olhou a multidão, ela só pensava em ser feliz. Ela só pensava em tocar na orla. E ela entrou no meio daquela multidão. Porque naquela época, uma mulher assim, que tinha fluxo de sangue, era uma mulher impura. Ela não podia frequentar nada. E como que ela ia passar por uma multidão? O povo ia surtar, ia gritar com ela, ia falar mal com ela. Mas ela resolveu enfrentar tudo. E ela resolveu, imagine, Jesus no meio e uma multidão em volta, um mar de gente. Ela não teve medo. Ela resolveu enfrentar todos. E ela entrou no meio da multidão e ela chegou até Jesus, aonde ele estava de costa. E ela, com fé, ela tocou na barra da veste dele. Jesus sentiu algo que saiu dele. Ela tocou e se afastou. E ele perguntou: quem me tocou? E ela ficou com medo, com vergonha, sei lá o que tudo ela sentiu. E ele perguntou novamente: mas alguém me tocou? Porque eu sinto que saiu algo de mim. Para quem tocou-me?
Ela estava curada, feliz, mas estava trêmula, com medo, com sei lá o que ela pensou na hora que podia perder aquilo que ela conseguiu ali. E ela falou na frente de todos que a situação que ela passava, o porquê que ela tocou nele, ela não teve medo, ela não teve angústia, ela não teve vergonha, ela estava trêmula de, sei lá, de felicidade, com medo de perder a bênção, ou ela estava com trêmula de ter o Jesus na sua frente, talvez a gente também ficasse, se ele olhasse para nós e perguntasse quem tocou nele. Eu imagino a situação daquela situação. Eu imagino a cara, o rosto de alegria dela, a transformação, porque a alegria transforma o nosso rosto. A alegria transforma o nosso corpo. A gente vê algo novo, a gente vê transformação em nossas vidas, a gente olha diferente, a gente até ora diferente, a gente clama diferente, a gente vive diferente, quando a gente não tem uma dor. E quantas mulheres têm uma dor? Às vezes não é uma dor física, mas é uma dor lá na alma, é uma falta de perdão, de arrependimento, é uma falta de, às vezes, de familiar, de um amor, de um abraço, de alguém que te dê uma palavra, de alguém que ore por você, de alguém que queira sentar e conversar com você. Muitas mulheres necessitam disso. Quantas vezes a gente precisa de alguém para orar? Alguém que empreste um joelho, parceiras de oração. Muitas vezes a gente não consegue. E muitas vezes nós não podemos conversar em qualquer lugar, porque a vizinha, a prima, a parente, não é tão achegada que a gente pode sentar e se abrir. Como uma mulher de Cristo, como uma mulher que crê em Deus, uma mulher que foi transformada, que tem testemunho para contar. Nós não podemos sair por aí se abrindo para qualquer pessoa. Nós precisamos confiar nessa pessoa para contar as coisas. Nós precisamos de cura. Nós precisamos ser renovadas. Pois nós somos humanas, pecadoras. Precisamos enfrentar todos e tudo que a gente passa no dia a dia. Temos muitas dificuldades, não negamos. Temos medos, angústias, às vezes estamos um pouco ansiosas por alguma coisa nova que vai acontecer, mas isso tudo com Deus passa. Ele ajuda, faz parte, mas logo passa. Deus, onde ele entra, ele transforma. Onde ele entra, ele cura. Quem tem Jesus, tudo muda. Como que você conheceu Jesus? Você é de berço? Eu sou de berço, mas eu tive uns meus momentos de rebeldia e tive que voltar para os momentos de Jesus. E a gente sabe que o mundo lá fora está de braços abertos. E a gente precisa estar firme em Jesus. Precisamos entregar as nossas vidas, precisamos entregar as nossas dificuldades. A nossa família, a nossa casa. Hoje à tarde eu estava orando. E eu estava orando dentro da minha casa. Falando, Deus, obrigado por o Senhor estar todos os dias aqui comigo dentro desse lar. Obrigada, Senhor, por o Senhor ficar comigo. Por o Senhor estar todos os dias aqui na minha casa. Eu sou muito grata, Senhor, porque aonde eu vou, o Senhor vai comigo. E é assim que a gente precisa. Temos que ter atitudes, como essa mulher teve. Eu não sei qual é a situação que você passa na sua vida, se você tem alguma angústia, alguma frustração, como essa mulher tinha, alguma tristeza, lá no fundo do seu coração, aquela alma que está ferida,
que está machucada. E ela queria deixar tudo isso para trás. Ela queria deixar toda essa angústia para trás. Ela queria deixar toda essa tristeza para trás. Porque ela queria viver feliz. Ela queria ser transformada. Ela queria ser olhada. Ela queria ser recebida. Ela queria, vamos falar para os nossos tempos, poder entrar na igreja e ser recebida ali pela diaconisa, ser recebida pelas irmãs em Cristo, sentar, assistir um culto, poder passear num shopping, num mercado. Ela poderia, ela queria e já poderia fazer tudo isso. E eu creio, eu imagino que Deus olhou para aquela mulher e viu a fé dela. Ele viu a fé, porque ela confiou somente nele. E ela tentou, porque ela sabia que Jesus é um nome poderoso, é um nome forte. Nesse nome a gente tem poder. E quando a gente vê essa propaganda, vamos supor assim, né? A gente tem interesse de conhecer. E ela foi a fundo ao encontro de Jesus. E Jesus ouviu ela falando por qual motivo que ela foi, que ela tocou nele, que ela enfrentou a multidão, ela enfrentou todos. E ele falou para ela, lá no 48, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Nós precisamos dessa fé todos os dias. Todos os dias a gente precisa dessa fé, a gente precisa crer que Deus está conosco todos os dias. Eu participo do grupo da igreja e todos os dias vem pedido de oração. E a gente precisa orar. Crer que Deus está salvando. Jesus está voltando, Jesus está batendo as portas, Jesus está chegando. Nós precisamos estar firmes. Eu creio que Deus está com você. Basta você se derramar a Ele, entregando a sua vida, a sua casa, a sua família, seus medos, as suas dificuldades. Você pode dizer, mas Deus já sabe. Com certeza, Ele sabe porque Ele enxerga, Ele vê. Mas o diálogo que você tem com Deus é diferente do que você lê a palavra. Converse com Deus. Seja caminhando, seja deitada, seja sentada, seja de joelho. Se você tem medo, chama. Nós estamos aqui para andar junto com você. Nós estamos aqui para cobrir você em oração. Nós estamos aqui para ajudar no que você precisa. Emprestar o joelho, orar, ser parceiras de oração. Mas não desista. Juntas, nós somos muito mais fortes. Uma rosa é feita de várias pétalas. E todas agarradinhas uma na outra. Que nós possamos ser uma rosa. Agarradinhas, juntas. Para enfeitar um vaso, para enfeitar um jardim. Porque sabemos que foi Deus que fez essa rosa. Como Deus nos fez. E Ele nos conhece. Uma a uma. Ele conhece teus desejos, Ele conhece as tuas tristezas. E Ele muitas vezes está com você. Eu sinto o cuidado de Deus muito na minha vida. A maioria de vocês sabe o que eu passei. E eu sinto o cuidado de Deus. Eu sinto que muitas vezes Ele pegou na minha mão e me levantou.
Muitas vezes. Isso não é de agora. Muitas vezes Deus entrou na minha casa com coisas que eu pedi em oração e ele chegou. Deus ele não desampara. Eu lembro uma vez um testemunho breve que veio agora na minha mente. A minha filha era bem pequenininha, hoje ela está com 15 anos, a Vitória, mas na época ela estava, não lembro quanto tempo, mas usava fralda ainda. E eu estava desempregada e o meu marido também estava. E sabe como que é? Apertado, só seguro-desemprego, a gente pagava ali o que era principal e comprava comida. E eu fui a trocar, dei banho na Vitória, abri a gaveta, coloquei uma fralda nela e tinha uma só na gaveta. E eu falei, Senhor, só tenho essa fralda para a Vitória. Mas eu creio que o Senhor vai providenciar. E fui sossegada, fui lá para a cozinha, fui fazer uma mamadeira para ela. Cheguei lá, olhei a mamadeira, olhei a lata de leite, ela tomava Mucilon e mais o leite, acho que era Nestrogena. Também dava uma mamadeira que eu fiz e mais uma mamadeira para outro momento. Ela já comia comida, fruta, então não era o dia inteiro uma mamadeira. E eu falei, Senhor, o leite também, só tenho isso aqui, mas eu sei que o Senhor vai providenciar. E eu confiei em Deus. E dei a mamadeira para ela tomar, fiquei brincando um pouco com ela, dali um pouco o meu telefone tocou. Era o meu irmão, que é o padrinho da Vitória. Ele me ligou e falou assim, Cíntia, você está em casa hoje à noite? Vocês vão para a igreja? Eu falei, não, hoje eu não vou para a igreja, estou em casa. Ah, então eu vou passar aí para ver a Vi, pode ser? Eu falei, pode vir. E daí, deu horário lá que ele vinha, ele apertou meu interfone, na época eu morava num condomínio de sobrados, ele apertou meu interfone e falou assim, você pode vir aqui, e o meu sobrado era o primeiro do condomínio, assim, né? Você pode vir aqui no portão? Eu falei, posso. Larguei a Vitória na época falava chiqueirinho, né? Aquele quadradinho que a gente põe as crianças. Como eu morava em sobrado, eu tinha ele para ela dormir e para ela brincar. Larguei ela lá e falei, a mãe já volta. E ela ficou lá e eu fui até o portão ver o que ele queria, né? Ele falou assim, me ajude aqui. Aí tá, abriu o portão. Quando ele abriu o porta-mala do carro, estava forrado de fralda, leite e mucilão. Gente, na hora, assim, meu olho encheu de lágrimas e eu falei, oh Deus, o Senhor é muito lindo. Até hoje me emociona. Eu falei, o Senhor é muito lindo. Obrigada, meu Deus. Deus é maravilhoso mesmo. E aí ele falou para mim assim, vamos entrar? Eu falei, vamos lá tomar um café? Ele falou, vamos. Entrou. Gente, vocês não imaginam, eu queria ser uma criança naquele momento para saltitar, com aquelas fraldas na mão, com aqueles pacotes de leite, com aquelas coisas tudo, porque quem é mãe sabe como que é isso. E aí ele entrou, brincou com a Vitória, e eu só agradecendo a Deus, fazendo aquele café, arrumando a mesa, e só agradecendo a Deus, agradecendo a Deus. E não veio fralda ruim, não, gente, é só fralda boa. Então, a gente tem que crer, a gente tem que ter uma atitude perante Deus. E tantas outras coisas que Deus fez na minha vida. E usando o meu irmão novamente, muitas vezes Deus usou ele para nos abençoar. Então, eu creio, gente, que quando a gente chega num limite, a gente tem que dar o nosso basta e mudar a atitude. Mudar a oração, virar a chave, sabe? Porque Deus quer fazer, mas Ele quer o primeiro, o nosso passo. Pense nisso. Qual é o passo que você vai dar para você sair dessa situação que você está? Ela deu um basta na situação dela. Porque ela cansou de ser rejeitada, ela cansou de ser humilhada, ela cansou de ser triste. Ela queria viver, ela queria vida nova, ela queria algo novo da vida dela. E ela precisava dar um basta. E ela teve que mudar a atitude. Ela teve que enfrentar
ali a multidão. Mas ela não olhou para eles, ela olhou só para Jesus. E olhou para a alegria dela, a alegria que ela ia ter, a felicidade que ela ia ter, a vida nova que ela ia ter. E é assim que nós temos que ser. Vamos orar. Põe a mão no seu coração. Senhor, meu Deus poderoso, Tu és meu Pai, eu entrego essas vidas na Tua presença, Pai. Essas mulheres lindas, maravilhosas, que eu sei que o Senhor conhece, cada uma delas. E eu coloco na Tua presença, Espírito Santo. E que o Senhor esteja cuidando de cada uma. Que o Senhor visite seus lares. Que o Senhor visite as suas casas. O Senhor visite os seus corações. A mente delas, Pai. E que o Senhor venha estar ali colocando, Pai amado, um basta nessa situação que elas têm, que elas estão entregando ao Senhor, que elas vão entregar no momento, depois no secreto, porque elas querem uma atitude nova, elas querem uma vida nova, elas querem uma transformação, elas querem um renovo, elas querem uma cura. E o Senhor é melhor do que eu para saber o que elas precisam. E eu peço, Pai, intercedo por a vida delas e peço que o Senhor esteja entrando nesses lares, nessas situações, e que o Senhor venha estar mudando, e que o Senhor venha estar renovando, e que elas tenham testemunhos para contar. Pai, eu não sei orar conforme só o Senhor sabe, mas eu peço que o Senhor esteja entrando na vida dessas filhas que o Senhor ama tanto, e que o Senhor esteja renovando, e que o Senhor esteja curando, e que o Senhor esteja transformando, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Viva algo novo. O basta, dá o basta, e tenha uma atitude, que Deus vai fazer grandemente coisas extraordinárias na sua vida, e você vai voltar a sorrir, a viver, e seja feliz. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém e amém. Amém, glória a Deus. Que palavra maravilhosa, que bênção. Amém. E o que a gente aprende com essa mulher? É ter fé e crer na palavra do Senhor, que Ele pode fazer as coisas. Todas as coisas Ele pode fazer. Não desista. Vocês são lindas, vocês são amadas, vocês são maravilhosas. Se alguém veio com uma palavra negativa para vocês, não aceite, porque é Jesus primeiro. A palavra final vem de Jesus. A palavra final vem do nosso Pai. Amém? Amém. Eu vou contar aqui uma ilustração que eu ouvi final de semana, que eu acho que se encaixa muito no que você estava falando, Cíntia, que para um novo tempo, novas atitudes, né? Se a gente quer um novo tempo na nossa vida, a gente tem que ter novas atitudes, né? Se a gente quer algo novo na presença do Senhor, a gente também precisa fazer algo novo, digamos assim. E eu vi uma ilustração que, assim, às vezes a gente fica presa em ciclos que nós mesmas criamos, porque se a gente for pensar na história dela, né, eu acredito que é uma história, assim, de muita rejeição, muita insegurança, né, ela não era bem aceita onde ela estava, por conta da condição, da doença dela, né, então ninguém que podia, na verdade não podia chegar perto dela, até era algo cultural lá, né, se considerava que era quem tocasse ou sentasse na cadeira que ela sentasse se considerava imundo. Então, não era até uma rejeição, fulano não gosta de mim, era algo da cultura deles, era considerado imundo. Então, onde ela pisasse, onde ela sentasse, agora imagina, né, o emocional dela. Então, acredito que assim, é algo muito frustrante. E se a gente for analisar, né, na nossa vida, né, tão pequeno, são algumas coisas que acontecem e a gente já se frustra, né? São coisas tão pequenas, e às vezes a gente fica assim nesse ciclo, remoendo, 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 né? E, eu vi esse final de semana uma ilustração que fala assim, que se a gente quer caminhar para novos lugares, a gente tem que sair dos lugares antigos, né? Digamos assim, até a pessoa que estava falando, falou, né, que assim, na zona rural, quem já foi, né, no sítio, em zona rural, eu cresci, né, na zona rural, então tem aqueles trilhos
que são formados, assim, no meio do pasto, né? Ou na floresta, a gente vai seguindo os trilhos da floresta. Quem assim, vai passear no bosque, vai passear em alguma floresta, tem os trilhos. E aquele trilho, ele é formado porque todo mundo passa no mesmo local, né? Todo mundo passa ali, sempre nos trilhos, e vai seguindo os trilhos. E quando eu era criança, eu vivi um tempo no sítio da minha tia, e a gente é no caminho de roça mesmo, já. E eu e a minha prima, a nossa brincadeira da época era andar no pasto. A gente pegava um borná, digamos assim, da época, né, que era uma bolsa, colocava banana, só tinha banana, né? Colocava banana e água. E a gente saía a explorar o pasto, né? E a gente ia pelas trilhas, né, no meio do mato, as duas lá, no meio do mato lá. E, e a gente sempre passava pelas mesmas trilhas. E conforme a gente passava, aquela trilha ficava mais visível, e não crescia mato nela, porque a gente passava, né? Mas, se a gente for trazer isso para o lado emocional, até para o lado espiritual, quanto mais você relembra, né, algo que aconteceu em você, mais você está pisando na mesma terra, e mais você está fortalecendo aquela terra para ela ficar batida, ficar seca, né, ficar ali sem vida. Porque o trilho você pisa, você pisa, você pisa, e fica batido, no chão batido, né? E até o ponto de não crescer mais nem uma grama, nem uma flor, né? E, e para você trocar o trilho, para você mudar o trilho, o que que você tem que fazer? Não passar por ele. Não pisar nele mais. Não passar por ele. Você passar por um outro local, por um outro trilho. E o que que acontece? Não vai ser de um dia para a noite que aquele trilho, digamos assim, vai ter vida de novo, que ele vai ter uma grama, vai ter uma flor, né? Mas tem que ser um tempo em que ele vai ter uma recuperação, digamos assim. Mas para que ele se recupere, você precisa passar por outro trilho, passar por outro local, né? E interessante que depois de um tempo, em que você muda, digamos assim, você não fica mais relembrando aquilo, da mesma situação, aquilo, fica relembrando, mas você ressignifica aquilo que você passou. Acredito que ela deve ter chegado nessa situação, ela ressignificou aquilo que ela viveu, quem ela era, ela ressignificou e passou por um novo trilho, né? E quando você passa por um novo trilho, depois de um tempo, quando você olha para o trilho antigo, às vezes a gente se surpreende, porque às vezes ele não está mais ali batido, né, seco, pode ter flores. Daí você começa a ressignificar aquilo que aconteceu, às vezes o mesmo trilho, a mesma situação, né? O mesmo ciclo que você vivia, você começa a enxergar que Deus, ele transforma o mal em bem. Você começa a ver flores, começa a ver o perfume, sentir o perfume, começa a ver a grama verde crescendo, vida florescendo naquele lugar. Porque você deixou de ficar batendo no mesmo trilho. E Deus, ele é maravilhoso, porque tudo na nossa vida tem um propósito. Então, quando você olha de forma diferente, você olha que aquilo agora tem flores. Por mais que você não entenda o propósito naquele momento, no final, né, às vezes Deus nem mostra pra gente, ou nem nos dá esse discernimento, né, de que teve um propósito belo, mas a maioria das vezes ele nos dá essa consciência de que tudo tem um propósito, debaixo da vontade dele, e a gente entende e a gente honra aquilo que nós pensamos, sabe? O princípio da honra, ele é muito, muito precioso. Você honra, olha, eu sofri, eu passei por isso, mas eu honro todos os trilhos, todas as pessoas, né, que passaram pela minha vida, que de alguma forma contribuiu para que eu chegasse aqui. E o interessante é que, assim, que tudo o que ela passou, o que a mulher do fluxo de sangue passou, ela chegou nessa fé de que nada e nem ninguém poderia curar ela a não ser Jesus. Então, todas as frustrações, todas as rejeições, digamos assim, humilhou ela também, né, ao ponto de que ela não tivesse mais esse orgulho, né, porque ela fez algo que não era para fazer, né, ela se expôs, ela saiu, entrou no meio do povo, ela não podia estar lá no meio, né, ela se expôs, quebrou o orgulho dela, foi
e, e ela tinha essa consciência, né, de que nada mais podia, porque ela já tinha feito tudo, ela já tinha passado por tantos trilhos, digamos assim, já tinha feito tudo, já tinha, é uma consciência de que, assim, agora, imagina, né, até quando alguém fala para você, vai por ali que vai dar certo, ou quando você tá doente, né, toma esse remédio que dá certo, você toma, não dá certo nada, toma um chá, né, nós da roça aqui, toma um chá, e coloca umas gotinhas de limão, você toma uma vez, não dá certo nada, daí você começa a ficar frustrado, né? E ela fez, né? Ela tentou de tudo, tudo que as pessoas falaram para ela. Acredito que, médico de tal vai curar, né? Vai lá em médico de tal, vai lá na cidade de tal. E ela foi, e não curou. Né? Então, e quando você gasta um valor absurdo, né? Digamos, numa consulta médica, um remédio, mas você obtém a cura, então, de certa forma, você tem ali uma recompensa, né? Você pensa, eu tô sem dinheiro, mas pelo menos eu tô curada. Agora ela não. Ela gastou tudo e ainda estava com a doença. Né? Então, é uma frustração muito grande. Mas mesmo assim, ela decidiu fazer diferente. Ela não fez, né? Tudo que ela viveu até ali não definiu a atitude dela hoje, não definiu ela, né? E ela foi. E o interessante é que tem na passagem, assim, lá em Lucas 17:14, quando Jesus, ele curou os leprosos, né, ele falou para eles, vá até os sacerdotes, né, e que vocês serão curados. E eles indo, eles foram curados. Então, eles obedeceram. Eles foram no meio do caminho, eles indo, obedecendo, eles foram curados. E só um voltou para agradecer, né? Agora veja a fé dela, né? Porque ela foi sem ela ter uma promessa, sem ela ter uma palavra. Será que nós somos capazes disso? A gente fica, né? Eu vejo por mim, eu fico, Senhor, confirma, confirma, né? Fala, né? Porque a gente quer ter uma validação, muitas vezes, né? Assim como Jesus falou com os leprosos, vá que vocês serão curados. Eles foram, eles obedeceram e na obediência eles foram curados. Mas ela não teve uma palavra antes. Ela confiou só de ouvir falar. Né? Até tem uma palavra que fala, né, aqueles que é, é, maior fé é daqueles que não me viram, mas creem, né? Então, ela confiou só de ouvir falar. Então, olha o tamanho da fé dela, né? E ela, só de ouvindo falar, ela foi, ainda nem tocou em Jesus, só na veste dele, né? E ela foi convicta, né? Ousada, e foi curada. E o interessante é que ali Jesus restaurou a paternidade dela, né? Quando Jesus chamou ela de filha. Agora, né? Filha, imagina, né? Quando Jesus perguntou para ela, ela podia ter escondido, ter corrido, ter se infiltrado no meio da multidão com medo, né? Porque se todo mundo soubesse que ela estava com aquela enfermidade, mas ninguém sabia que ela havia sido curada, só ela sentiu. Mas para o vizinho, né? Para todo mundo ali, ela ainda estava doente. Então, se eles reconhecessem ela poderia ser apedrejada, né? E ela poderia ter fugido ali. Mas não, ela respondeu, não fui eu que te toquei, né? Então, ela, digamos assim, ela provou ali que, né, ou seja, ela tirou o medo, né? Tipo, o medo que ela tinha. E o interessante é que o medo que ela tinha aconteceu. Até tem, né, quando a gente pensa, se isso acontecer, e vai, acontece mesmo. O medo que ela tinha de ser reconhecida. Né? Então, ela tinha um plano, e o plano dela foi frustrado. Mas, a cura, ela recebeu a cura, apesar do plano dela. Que o plano dela é ela ir sem ser reconhecida. Mas, ela recebeu a cura, mas ela foi reconhecida, não só reconhecida como restaurada, né? E chamada de filha, reconhecida e restaurada a identidade dela. É muito profundo, né? Muito profundo mesmo, essa, essa história. E que testemunho lindo, Cíntia. Benção. Maravilhoso o testemunho. E acredito que, se a gente for analisar, Deus é tão maravilhoso, né? Ele nos supre até nos pequenos detalhes, né?
pequenos detalhes. E uma coisa interessante que eu pensei enquanto você estava falando, que a nossa obediência, muitas vezes, ela é expressa pelos lábios. Começa no coração ali, né? Aquilo que você cultiva ali no seu coração, né? Você podia ter pensado mal daquela situação, né? Ter culpado Deus, o que muita gente faz, né? E às vezes aquilo que a gente cultiva no coração, né, sai pelas palavras, né, de murmuração, reclamação, né, e até blasfêmia, né, culpando Deus, mas no seu testemunho, você simplesmente expôs uma confiança inabalável no Senhor. Né? Falei, Senhor, o Senhor está vendo, né? Eu creio que o Senhor pode fazer, e o Senhor fez. Então, é um testemunho lindo mesmo, porque hoje em dia, se a gente for pensar, as pessoas, né, até nós mesmos, se a gente se descuidar, a gente murmura muito fácil, né? Qualquer coisinha a gente tá ali, e até essa nova geração que tá vindo, né, a gente vê que é uma geração muito ansiosa, que quer as coisas na hora. Eu vejo até pelas crianças de hoje em dia, que quer as coisas na hora, não sabe mais esperar, e quando a gente olha assim, já tá bufando ali, sabe? Não tá se contendo. Então, é uma geração que peca muito pelos lábios. E se a gente não se cuidar, e a gente não souber orientar os nossos filhos, vai ter uma geração de murmuradores, blasfemadores, que começa a desobediência aí, né? E ela falou, né, apesar da situação dela, ela falou, se eu apenas tocar ele, vou ser curado. Ela declarou isso, se for pensar bem, ela declarou, se eu apenas tocar, eu vou ser curado. Eu penso que ela foi repetindo isso, né? Eu vou tocar ele, vou ser curado. Eu vou tocar ele, vou ser curado. Eu vou tocar ele, vou ser curado. Agora, se ela já pensa assim, mas não vai adiantar nada, não vou curar nada, ela nem teria coragem de sair de casa. Mas ela ficou cultivando aquele pensamento ali. Se eu tocar, eu vou ser curada. Se eu tocar, eu vou ser curada. Se eu tocar, eu vou ser curada. Então, que a gente venha cultivar, né? Isso, as palavras são sementes. As palavras são sementes. É isso mesmo. Que bênção, né, irmãs? Alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu vou concluir aqui, e a gente passa para os momentos de oração.